Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar qual é o verdadeiro dom de língua, citado na Bíblia. Essa é uma das maiores dúvidas que muito cristão tem. Muitos que esse dom seria as línguas dos anjos, outros acreditam que falar em línguas seria falar em outros idiomas. Mas qual será a verdade? Essa e outras dúvidas veremos agora nesse vídeo de hoje. Mas antes de continuar, vou te fazer a seguinte pergunta. Você está preparado? Essa história vai mudar sua vida. Deixe seu like e se inscreva no canal, e ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo. Quem nunca se deparou nas igrejas o dom chamado dom de línguas? Que são pessoas falando uma língua que ninguém entende. Mas será o que a Bíblia fala sobre isso? Vejas a passagem. Atos 2 versículo 1 ao 11. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede! Não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? O relato mostra que o dom de línguas foi dado para evangelizar. O verso 6 declara que cada um ouvia falar na sua própria língua o que cada seguidor de Cristo dizia, e o verso 8 confirma: de como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Pela terceira vez exclamaram os estrangeiros: como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Verso 11. Havia, naquele legregar o evangelho em um lugar onde havia muita gente, Deus não poderia perder aquela oportunidade de lugar, cerca de 18 nações diferentes. Os apóstolos não tinham tempo e nem uma escola para aprender todos aqueles idiomas. Você percebeu? Houve uma necessidade por isso, o Senhor deu-lhes o dom de línguas estrangeiras. Note que os discípulos não falaram palavras ou sílabas sem sentido. Eram compreendidos em outros idiomas. O dom de línguas nos tempos modernos. No sentido atual da palavra o falar em línguas, existem 3 formas de expressão nos cultos religiosos: o falar, orar e finalmente cantar em línguas. Quanto ao estado de consciência atual, dizem-se estáticos ou não estáticos. Em suas variantes o locutor quase sempre mantém a consciência do que se passa ao seu redor, como em situações registradas em cultos afros e na renovação carismática católica. Oliveira Júnior, estudioso da PUC, refere-se à glossolalia como a língua dos anjos portanto, não precisa de um significado diferente do contexto em que está inserida, mas a chama de glossolalia religiosa ou 8. Segundo esse autor, a base para o dom de línguas pelas denominações cristãs modernas se distancia do conceito dos Atos dos Apóstolos e se apoia nas epístolas de Paulo de Tarso, principalmente com expressões que ele considera ligadas aos fatos narrados no Atos como a língua dos anjos. O dom de línguas mencionado na Bíblia tem sido incompreendido pelos sinceros irmãos da atualidade.
Há mesmo quem afirme que quem não fala em línguas estranhas ou não é batizado com o Espírito Santo, contrariando totalmente o que está escrito em Efésios, que afirma sermos selados pelo Espírito a partir do momento em que cremos em Jesus e não no momento em que falamos línguas estranhas, ou seja, é uma espécie de cristão de segunda classe. Asseguram inclusive que a única prova de ser batizado com o Espírito Santo é falar língua estranha. A língua falada é um sistema de linguagem em que os seres humanos, dotados de inteligência, se comunicam e se entendem perfeitamente. As línguas estranhas faladas em muitos cultos de hoje nada têm em comum com as mais de 3.000 línguas e dialetos existentes na Terra. Por conseguinte, não possuem importância evangelística e nem servem para identificar quem é cristão consagrado ou não. Lembre-se Efésios. A teoria de que o genuíno dom de línguas se manifesta hoje na forma de línguas estáticas, não faladas atualmente por qualquer povo ou nação, carece de fundamento bíblico. As várias alusões, na versão Almeida Revista e Corrigida, a línguas estranhas, ou 1 Coríntios 14, e não aparecem no texto original grego, só o termo línguas estranhas foi acrescentado pelo tradutor para tentar facilitar a compreensão do texto. Entretanto, dificultou mais ainda, dando apoio à ideia de que o dom de línguas bíblico é algo ininteligível, onde a expressão usada é simplesmente línguas. Portanto, se estou falando a você em francês, de língua estrangeira, e você não sabe nada de francês, para você estou falando língua estranha, pois não pode ser entendida. Mas isso não quer dizer que o francês é um idioma que não pode ser entendível por ninguém. Daí surge a necessidade do intérprete. Segundo nossos dicionários, interpretar é a arte de determinar o significado preciso de um texto ou lei, fazer entender. Traduzir é apenas converter cada palavra de seu estado estrangeiro, de estranho, vá ao corrente, de entendível. Portanto, não existe tradução sem interpretação. E, não esqueça, no dom de línguas em Atos 2, Atos 10, 19, 1 Coríntios 12, 14, tem sempre um propósito evangelístico. Deixe seu comentário.